Gente, tudo bem com vocês? É uma alegria recebê-los de novo nesse podcast. Hoje nós temos aí, acabamos de sair de um culto, você pode acessar depois nas redes sociais ali, o YouTube do Bola de Neve de Maringá. Você pode ver o culto abençoado que foi com o apóstolo Géser Cardoso. E nós temos hoje a alegria de recebê-lo aqui nesse bate-papo, nesse momento descontraído. Nós queremos que você seja ministrado por essa palavra. Então compartilhe o máximo possível, dá um curtir ali, dá um joinha ali, nos ajude na divulgação, porque existem pessoas que nós precisamos parar para escutar. E são momentos assim que nós entendemos que Deus nos direciona nesse processo. Então eu tenho uma alegria de receber uma pessoa que para nós é uma referência na nação brasileira pela história dele já e pelo fruto que ele tem. Então são essas pessoas que eu aprendi com parar para escutar. É onde eu falo menos e deixo eles falarem para que a gente possa aprender muito disso. Vocês sabem que a gente caminha com vários homens de Deus e pessoas mais velhas, e esse é o grande segredo que nós temos. Amém. Aprender pelos caminhos que eles já andaram. Então eu queria, apóstolo Géser Cardoso, uma alegria receber o senhor nessa casa, nesse podcast aí, e nós queremos dar espaço e liberdade para o senhor aqui, ok? Tá bom, muito obrigado. Eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo, que eu venho de uma outra geração, né? Outra geração que não tinha internet, que não tinha podcast, que não tinha essas coisas todas, né? E venho de uma geração que não tinha muita aparência do diabo. Uau! Porque a televisão estava começando, sim. Poucas revistas, se falava pouco. E de repente nós fomos uma geração que teve mais facilidade de fugir da aparência do mal, porque para nós ele não aparecia. Sim, Mas hoje nós estamos vivendo uma geração onde o diabo resolveu se aparecer de vez, falou, sou eu. Onde as pessoas falam, não, eu prefiro adorar o diabo, abertamente. E ele traz todo o que tem no inferno, que é toda a mudança de família, de sexo, tudo que é ruim hoje, drogas, que parece absurdo, mas está liberado no mundo inteiro. Sim. Por quê? Porque ele está aproveitando, conforme o Apocalipse fala, que o diabo abriu a boca, a terra abriu a boca, e o diabo lançou o mar. E quando eu estudei isso, descobri que quando abre a boca e lança o mar, são palavras. Uau! Então, nos últimos tempos, Satanás está usando todos os meios de comunicação possível para enganar as pessoas. Sim. Inclusive, já falo aqui, né? Como você também já falou, mencionou, até pastores, que na minha opinião são pseudo-pastores, porque estão fazendo uma troca da Bíblia. Eles estão fazendo uma Bíblia nova, e esses não são pastores. Sim. Aquilo que Jesus falou, são lobos vestidos de ovelhas. Mas tem muito jovem que por inexperiência, ou porque está numa igreja cujo pastor não faz as alertas devidas, que ele acaba, ele olha, famoso cara, vamos ouvir, está ouvindo besteira. E não mede, e desculpa cortar o pastor, mas não mede pelo resultado bíblico que ele tem que, que ele tem que medir. Ele vê pela quanto de seguidores ele tem, quantos likes tem, ao invés de ver o fruto da pessoa, qual é a responsabilidade que ela tem, ela vê pelo Instagram, é diferente, né? Você veja que coisa tremenda, né? Você pega essa questão de seguidores. Os maiores seguidores são de canais de besteira. Sim. Esses são os maiores seguidores. Aí você pega alguém sério que está falando, não tem seguidores. Porque não quer ouvir a voz, né? Então, hoje, o único refúgio que o jovem tem é estar debaixo de um pastor que é pai. E numa igreja que tem a visão de paternidade. É a única proteção que ele tem. Porque quando o pastor se torna pai, é igual o pai de filho. Ele vai cuidar, ele não quer que os filhos se percam. E a outra, ele não é aquele pastor que olha a ovelha porque ele tem salário, porque ele tem um dízimo, porque tem isso, tem aquilo. Não, é um filho que está ali. Então, os jovens hoje têm algo que eu não tive quando eu era jovem. Não tinha isso que Deus está dando hoje. Sim, como nós acabamos de ter. Exatamente. A experiência no culto que nós tivemos agora. Depois eu quero que você veja isso na administração que houve. O apóstolo Géser teve uma direção da parte do Senhor a respeito desse assunto. E nós conduzimos isso. Eu quero que você veja para você entender. Então esse podcast tem muito a ver com isso agora. E é uma das coisas que Deus falou comigo particularmente.
a que eu tenho liberdade de falar, Sim. Quando terminou a pandemia, eu fiquei triste. Não por causa da pandemia, porque na pandemia eu não saí de casa. Aham. E eu fiz tudo através de vídeo. Sim. E eu descobri que eu estava atingindo muito mais gente do que pessoalmente eu estava lá. Sim. E foi muito gostoso. Aí quando terminou, voltou tudo de novo. E na primeira vez que alguém me convidou para ir numa igreja, eu levantei mal-humorado. Fui para o banheiro e falei, Deus, por que eu tenho que ir lá, se lá tem pastor, lá tem isso, tem isso? E Deus falou assim, eu te levantei para a última geração, para levar os jovens dessa última geração. Uau! Então, o teu trabalho não é ficar fazendo teatro, shows. O teu trabalho é levar a palavra certa para não deixar uma geração ser perdida. Amém. Amém. Então, Amém. é isso que me animou a voltar a falar. E, por incrível que pareça, logo depois disso, comecei a receber um monte de convites de bola de neve. Falei, É verdade. É verdade. Deus está no negócio. E, pastor, vamos lá, deixa eu ver contigo assim. A gente viu hoje, no final, o culto sendo conduzido para essa questão da paternidade. Sim. O apóstolo aqui já falou a respeito disso, como isso é importante. Falou um pouquinho da necessidade dessa nova geração se conectar com uma igreja que tem paternidade. Perfeito. Como que o apóstolo vê isso hoje? A necessidade dessa geração. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque esse podcast, geralmente quem mais vai escutar é a geração mais nova. O que eles olham para uma igreja hoje? O que é uma igreja com paternidade? Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Eu vou fazer só um resuminho. Tá. A igreja começou a ser levantada com Martinho Lutero, que era um padre. Porque a igreja tinha morrido na época das trevas. Quando Martinho Lutero voltou, começou a restauração da igreja. E a restauração começou de trás para diante na vista do homem, não de Deus. Sim. Então ele começou a levantar o pastor, depois levantou o evangelista, aí as igrejas se encheram, precisou de mestre. Sim. Aí os mestres começaram a descobrir que tinha dons, e aí começou as igrejas pentecostais com os dons, e aí o mestre continuou descobrindo que tinha mais dons, aí levantou os neopentecostais, que começaram a entender de dons, e de repente descobriram que tinha 5 ministérios, Sim. que era a igreja primitiva. E aí começou o mover profético, que é um mover de intercessão, de adoração. Gente, no meu tempo só cantava coral e corinho. Hoje não, hoje é adoração. Ouvi aqui hoje a forma como os jovens adoram. Isso é adoração verdadeira. Deus restaurou. Amém. Deus restaurou a intercessão profética, que antigamente era oração silenciosa nas igrejas. Hoje o pessoal guerreia na oração. E agora Deus restaurou o apostólico, que é o último item. E aí as pessoas, como sempre o diabo entra no meio, fez alguns apóstolos se levantar erradamente. Perfeito. E manchou o apostolado. Então o apóstolo é aquele que é o maior, que precisa de isso, daquilo. Não, o apóstolo é o menorzinho de todo, é o primeiro a levar tiro, é o primeiro a levar balaço, é o que tem naufrágio, é o que tem isso e aquilo. Mas a função apostólica principal é trazer paternidade. Uau. Trazer para o povo saber quem é Deus. Deus é Pai, Deus não é carrasco, Deus não é um Deus sentado no trono dando castigo para quem errou. Deus é um Deus Pai que quer ter relacionamento. Então, quando uma igreja entra nesse nível, exemplo seu, você é um pastor por título, não vai deixar de ser pastor, não é isso. Mas você tem que ser entendido pela igreja como um pai. Então as pessoas falam, pô, aqui eu tenho um pai, aqui eu tenho uma pessoa que ora por mim, aqui eu tenho uma pessoa que me ama de verdade. Né? Vão olhar para tua esposa e falar, essa é minha mãe. Sim. É uma família, como é que a gente vai viver no céu se lá tem um pai e todo mundo vai ser irmão, se a gente não aprender aqui na terra? Então, essa é a função apostólica. E você identifica isso que talvez não adianta aquilo que a gente conversou, é por isso que a família tem sido tão atacada. Esse é o ponto. O primeiro ataque é sobre o pai. Tá. Esse é o primeiro ataque. Você pode ver nos jornais, é pai que estrupou, é pai que fugiu, é pai que está com 3 mulheres. E aí você pega pastores que já casou 3 vezes, casou 4 vezes e continua ministrando. Né? Pastor que bate na esposa, mas está lá no púlpito, né? Tudo bonitinho. E o povo vê o fruto, que é errado. Né? Então, o que Deus quer? Restaurar a paternidade, primeiro com o pai, depois com a mãe. E um dos estudos que eu não tive tempo de dar aqui, mas um dia a gente
vai passar para vocês, é porque Maria e não José. E o certo é José e não Maria. Sim. Eu tenho todo estudo sobre isso. Aham. Mas Satanás botou Maria, e Maria está no mundo inteiro hoje, as padroeiras do mundo inteiro. Entrou na adoração. Por quê? Tirou o pai. E aí você não consegue entender Deus como pai. E esse é o último mover de Deus na face da terra. Eu garanto para você que o último mover é o apostólico, de transformar as igrejas em pais e filhos, para ir para o céu como família. Hoje, se você vê dentro da igreja, a quantidade de famílias que já vem, a pessoa já vem de uma família onde existe o divórcio, onde não existe a construção, né? Ou não cresceram dentro de um pai e de uma mãe, a dificuldade que você tem hoje dele se relacionar, o que o pastor falou, com Deus, no sentido de eu tive uma experiência positiva com meu pai me amou de verdade, eu consigo me conectar. É a forma como o diabo trabalha, né? Exatamente. E qual é a função da igreja, quando eu falo que a igreja tem um pai agora? Sim. É substituir tudo isso de errado que aconteceu na vida da pessoa. Ele viu o pai dele divorciar, mas na igreja ele tem um pai que é de verdade, que não divorcia, está com a esposa junto. Ele tem uma outra visão de família. Uau. É isso que tem que mudar. Uau. É sério isso. Então eu tenho orgulho hoje de fazer 52 anos de casado agora em setembro com a mesma mulher. Aí tem que aplaudir de pé, né, igreja? É isso aí. Uau, é isso uau. Aí. E eu tô me gabando com 23 anos de casado com a mesma mulher ainda, né? Para sempre. Amém. Porque casamento para mim é porteira fechada. É. Então, as jovens de hoje estão tendo uma visão diferente, porque estão vendo o quê? A televisão está dizendo, não, você experimenta, se não der certo, separa, experimenta o... Isso é totalmente contrário ao que Deus quer. Então, a função da igreja é inverter o processo. Amém. Inverter. Amém. Se naquele tempo meu, a visão da igreja era falar do pecado, só pecado, não, hoje a visão da igreja também é falar do pecado, mas falar de família. Amém. Restaurar a família. Restauração da família, né? Exatamente. Do padrão bíblico, né? O modelo bíblico. Modelo bíblico. E aí eu desafio que a liderança precisa ser modelo e exemplo dentro da casa. Senão, não é modelo. Né? Porque a palavra fala a respeito do juízo dos últimos dias, vai começar do altar, né, pastor? Exatamente. Vai começar do púlpito, né? Exato. O púlpito é o lugar que tudo que sai do púlpito afeta o povo. Uau! Tudo. Então, se um ministro de louvor está em pecado, escondido, e está adorando, esse pecado vai atingir o povo. Porque o diabo vai usar alguém que é autoridade no palco e jogar para quem está ouvindo. Dizendo, você está ouvindo, mas ele é isso. Uau! E dá autoridade e legalidade. Então, para mim é fácil, por exemplo, né? Depois de tantos anos de experiência, eu posso falar isso com tranquilidade. Sim. Então, vou numa igreja me chama, eu quero fazer um seminário de libertação. Tá. Primeira coisa que eu vou ver, o que acontece na igreja, pastor? Me dá uma relatória. Aqui tem um monte de divórcio. Eu já não preciso nem falar, o pastor é divorciado. Uau! Aqui tem um monte de gente péssimo, falido, todo mundo sem emprego. O pastor está roubando alguma coisa. Então, já é a resposta. Não só o pastor, mas todos que vão no altar, inclusive os ministros de louvor. Sim. Então, nós estamos vivendo um tempo que a gente não precisa de ministros de louvor de alto nível para o mundo. Nós falamos de ministros de louvor que são de alto nível, mas são adoradores de verdade. Amém. É isso que nós precisamos. Amém. O pastor falou uma coisa importante no culto hoje, ali que me deu estalo. A Bíblia fala sobre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Quando a gente passa muito rápido, batido ali, a gente entende o conceito, mas ali hoje me chamou a atenção a questão do Pai, adorarão o Pai. E o pastor falou muito sobre a questão do filho, o filho adorar o Pai. Fala um pouco mais sobre isso, pastor, para a gente. E sabe outra coisa, pastor querido Roberto? Que Deus falou com a mulher samaritana porque ela não teve filhos. Ela teve 5 maridos. E agora estava amaziada. E Deus foi trabalhar sobre adorar o Pai, porque ela estava discutindo com Deus onde adorar. É aqui, é lá. Sim. E Deus falou, o problema não é esse. O problema é ter filho e pai. Então tocou no assunto forte para ela. Foi mais forte do que falar dos 5 casamentos e do amaziado dela. Porque ela não teve filhos. Pelo menos a Bíblia é uma história fala. Não mostra, né? Então Deus está tratando com a igreja
que não tem filhos. Ou, em outras palavras, tem gente, Uau. mas não tem filhos. Volume de pessoas, né? Pode ter milhares de pessoas, Sim, mas não tem sim. filhos, só tem ovelha. Uau. Entendeu? Essa é a visão que Deus me deu. É nisso que eu estou batendo em todo lugar que eu vou. Legal. Cara, é forte isso, porque quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, você entende a mensagem que ele passou para a mulher. Né? Quando você olha por isso, você fala assim, agora você entende. Ele tira a questão do local de adoração e conecta de novo a essência. Local, forma, tudo, quem não. Ele falou assim, é pai e filho. E o que o pastor poderia me dizer para essa geração mais nova, que vem de uma família desestruturada, procura uma igreja, conselhos práticos. O que eles deveriam fazer, posicionamento que eles precisam ter para restaurar esse relacionamento com o pai que eles não tiveram dentro da sua casa? Tá. Nós tivemos um caso, te dar um exemplo. Tá. Um pastor, caso de um pastor, ele não falava com o pai dele há 40 anos. Uau. Não falava. Brigaram há 40 anos atrás, nunca mais falaram. No dia que entrou essa mensagem para ele, ele pegou o telefone na igreja, ligou para o pai e falou, quero falar contigo amanhã. Foi lá, pediu perdão para o pai, voltou, ele trouxe ele para a igreja. Hoje são os maiores amigos, porque o diabo queria impedir o pastor, que não seria abençoado daquele jeito. Sim. E o outro, que também não seria abençoado. Então, quando você pega essa mensagem, o jovem pega essa mensagem, primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa começar um relacionamento dele com Deus. Primeira coisa, mas não como Deus, mas como pai. Amém. E aí onde ele tem que buscar isso? Numa igreja onde tem um pai que está ensinando os filhos. Segundo lugar, quando ele tiver essa relação, ele vai entender que ele tem capacidade de salvar a família dele. Uau. Porque ele tem que entrar pela palavra. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é que eles vão ser salvos automaticamente. Quando ele diz tu, ele está dizendo, se você se tomar posição, toda a família. Quando Noé entrou na arca, Deus disse que ele era um homem justo. Ele não fala da mulher, não fala dos filhos nem das noras. Mas na hora de entrar na arca, por causa de Noé, entrou todo mundo. Uau. Então esses jovens têm que saber que por causa dele, toda a família vai ser salva. Eles podem salvar a família. Então, independente da condição, ele tem que olhar para isso. Olhar para as escrituras. Se o pai dele é pai de santo, se o pai dele é bêbado, se o pai dele é não sei o quê. É ele que vai entender essa relação de pai para filho com Deus e vai trazer isso para dentro de casa. Uau. Muda tudo, muda tudo. Uau. É esse o caminho dessa nova juventude. Amém. E essa é a mensagem mais forte que tem que ser trazida para eles. Amém. Lembra que João escreveu nas cartas? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. É muito forte isso. O diabo sabe disso. Amém. Quando a gente olha para essa geração hoje, né? Eles estão procurando esse foco. Por isso que às vezes eles procuram na internet, né, essa referência a esse modelo. Eles procuram em outro lugar. Então é voltar à essência para aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém, Jesus. Amém. Forte isso, forte isso. E pastor, deixa eu perguntar para ti. Quanto tempo de ministério que o senhor tem? Ministério hoje. Eu quero dar um gancho para essa geração mais nova. São 2 momentos. Perfeito. Em termos de ministrar a palavra, de pregar, eu comecei aos 16 anos de idade. Uau. Mas eu não tinha visão do Espírito Santo. Então, foi um tempo de pregar o que eu não vivia. Uau. Porque se você não tem a visão do Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo, você não prega o que o Espírito Santo quer. Você prega o que vem na tua cabeça. Sim. Quando eu completei 40 anos, lembra que eu falei hoje dos 40 anos? 40. Quando eu completei 40 anos, eu fui atrás do batismo com o Espírito Santo. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu que conhecia a Bíblia dos 16 anos até os 40, quase de cor, parece que eu não sabia mais nada. Uau. Porque aquilo que eu li agora mudou. Agora tem luz. Aí eu fui cheio do Espírito Santo. Então, primeira coisa que um jovem deve buscar é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Esse Amém. é o ponto número 1. Amém. Ele vai entender o relacionamento com o Pai, ele vai ser cheio, ele vai ter amor pelas vidas. Vai ser algo poderoso. Vai ser algo poderoso. Então, jovens, se enchem do Espírito Santo. E aí que está a grande questão doutrinária.
muita gente, eu não acho que está errado. Espera aí, deixa eu ir devagar para não dizer, isso é errado. Não está errado. Uhum. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo e ficam esperando alguém botar a mão na cabeça dela. Uhum. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Perfeito. Batismo com o Espírito Santo, alguém tem que impor as mãos para receber, está na palavra. Imposição de mãos. Uhum. Mas enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito como? Falando em salmos, cantando e salmodiando, dando graças a Deus. Aí vem o enchimento, não é alguém botando a mão na cabeça. Então as pessoas ficam muito no mundo da preguiça, né? Eu espero que alguém ponha a mão em mim e eu já começo. Sim. A gente sabe que existe, em momentos como o pastor falou, né? Quando existe o batismo, impõe as mãos, transferem, fazem. Isso. Mas o encher-se é responsabilidade de cada um. Exatamente. E a Bíblia nos ensina, como o pastor falou na carta de Efésios, fala sobre isso. É por aí. Sobre você se posicionar. Então, o jovem, ele pode e deve, em casa, ao entrar no quarto, ser cheio do Espírito Santo, cantando, adorando, buscando a presença. Ele pode ter a família dele, já vi casos assim, a família dele era um centro. E ele se converteu. Então, o quarto dele tinha muitos demônios. Mas no momento que ele se posiciona, como você falou, no quarto dele, ele lê a Bíblia, ele canta, ali não entra. Você entendeu? É um pedaço do céu, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E atrapalha o resto, né? E com o tempo... a família vai ser salva. O reino maior vence. O que mais o senhor diria? Então, vamos falar assim, ele tem a conversão, a conversão em Cristo, se enche do Espírito Santo. O que mais que o senhor diria para eles? Então, e aí, aos 40 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Certo. E recebi uma palavra de um profeta, que inclusive era da minha igreja de denominação, que também foi cheio do Espírito Santo. E ele só disse isso para mim e para minha esposa: vocês vão ser pronto-socorro espiritual. Uau. Só isso. Não disse como, nem quando, nem nada. E aí a gente ficou orando em casa, né? Numa igreja. Não saímos da igreja. Ficamos na igreja tradicional, mas orando em casa. A casa que eu tinha na época era longe da escola onde minhas filhas estudavam, em São Paulo, no Mackenzie. Por causa do trânsito, levava 40 minutos. E Deus preparou um dia para mim ficar doente, ficar em casa. E a minha esposa foi levar as minhas filhas. Deixou na escola. Ela não sabe como chegou em casa. Ela foi arrebatada lá na escola. Ela viu o Espírito Santo sentado do lado dela. E chegou em casa toda eufórica, não sabe como, e escrevendo. Está tudo escrito no papel. Tudo que o Espírito Santo falou. Para onde a gente iria, como que seria o ministério. Deu o nome de Shekinah para nós. Tudo. Você imagina um crente tradicional que nunca foi para nenhuma outra igreja, só ficar escutar isso. Você vai para um monte de igreja, vai para um monte de país. Eu falei para ela assim: Deus tem que falar comigo. Uau. E foi o que ela falou para o Espírito Santo. Eu entendo, mas eu tenho que falar com meu marido, que ele é o sacerdote. E aí que começou. Então, quando eu olho para trás hoje, eu falo: meu Deus, tudo que o senhor falou lá atrás aconteceu. Porque não é um ministério que foi programado. Sim. Foi acontecendo à medida que o Espírito Santo queria. Foi o Kairos de Deus. Foi. Né? Conversa de hoje. Entrou na minha vida e mudou tudo. E eu que era proprietário de uma empresa, eu que era empresário, o senhor falou: entrega a empresa, para tudo, você vai depender só de mim agora. E aí, depois disso, entrou full time no ministério? 100%, 24 horas. Uau! Sabe o que é 24 horas? 24 horas, até nos sonhos proféticos a gente tem que trabalhar. É hora extra, né? Pastor, que bênção a gente escutar isso, principalmente os mais novos que estão escutando, saber que existe uma história. Né? Não foi de ontem para hoje, foi construído um processo para hoje. O apóstolo está com várias igrejas, vários filhos da fé. Hoje nós tivemos a presença de vários pastores e filhos aqui dentro da igreja também. Foi um prazer receber cada um deles. Mas isso foi uma história construída durante anos de ministério. Então, se essa geração ela se mantém firme, cheia do Espírito Santo, buscando nas Escrituras, aquilo que o senhor falou da palavra de Deus antes no culto também, o que mais o senhor diria para eles? Eu sei que é a igreja com paternidade, mas eu queria mais uma dica do apóstolo, porque é importante para nós, com esse gabarito, a turma entender o que realmente precisa ser feito para que a gente possa continuar essa caminhada. Há um perigo só na informática. Tá. Que é, como as igrejas hoje têm toda a tecnologia, eu não acho errado. Na hora do culto, qual é a mensagem? Qual a palavra que vai ser lida? Vai estar lá na lousa. Telão. No telão, né? Lousa do meu tempo.
Está no telão. Isso vai desacostumando as pessoas a terem a Bíblia. Não precisa ter na papel, pode ter aqui. E como desacostuma, acaba não lendo mais a Bíblia. Entendi. E se eu não me encho da palavra, eu vou ser cheio de outras coisas, porque minha mente tem que estar cheia. Sim. Então, o que eu vou pôr na minha mente? É isso que eu tenho que ver. Se eu ficar só na internet, eu vou chegar no fim do dia, eu vou querer me matar, porque o mundo está... O mundo vai acontecer isso, então é melhor não viver mais. Só aqui, se eu não vou viver, não quero viver. É isso aí. Agora, por isso tem tanta gente depressiva hoje, né? Isso. Ansiosa, depressiva. Agora, se eu recebo a informação, eu não posso ser burro também. Eu recebo a informação, aí eu vou para a palavra e falo, não, isso ia acontecer mesmo, mas eu tenho um Deus que vai estar me salvando, que vai estar me livrando. Pode vir a tentação, pode vir a tempestade, mas eu estou liberto. Sim. Eu estou no barco. Sim. Então, eu tenho que ter um jogo de cintura. Eu não posso perder a palavra, não posso. Amém. É a base. Amém, amém. Então, se a gente tem as Escrituras e o Espírito Santo, foi o que aconteceu com o pastor, né? Aí... Não tem jeito. Você pode ser um Zé Ninguém, como eu era. Aí Deus pega e fala, é você que eu vou usar para confundir os que são. Uau. Apóstolo, eu quero te agradecer. Nosso podcast ele é curto, ele é breve, para que as pessoas possam ter esse tempo de prontidão. Excelente. A gente quer ser bem objetivo. Amém. Nós acabamos de sair de um culto agora. Nós estamos com a pastora, a esposa dele, lá esperando agora também. Mas eu gostaria que você pudesse compartilhar também esse vídeo. É importante, principalmente para a geração mais nova, entender o que está acontecendo e receber de pessoas maduras. O profeta Rony Chaves, ele fala sobre isso. A necessidade de você escutar um profeta maduro. Isso. Homens que têm experiência, homens que já viveram. Então, o que nós estamos hoje trazendo são homens que têm essa importância e são como generais no reino de Deus. Nós estamos diante de um homem que tem essa patente, tem essa autoridade para poder falar. Eu queria, apóstolo, que você pudesse olhar para a câmera ali, dar o último recado para essa geração aí, esse incentivo, como um pai falando para filhos agora. Quero dizer o seguinte para você, Deus, ele não tem filhos queridos, ele não tem uma pessoa que ele ama mais que o outro, não, esquece isso. Ele não ama o apóstolo mais do que o pastor, ele não ama o apóstolo mais do que você, que talvez não tenha nenhuma unção. Deus ama filhos. E aqueles que estão querendo que abre-se para o kairós de Deus, ele pega e usa. Mas isso não significa que você não é amado, você é amado. Você pode ser usado. Então, procure a palavra de Deus, procure a oração lá no seu quarto individual, volte a orar, amém. Volte a estar debaixo de bênção. Amém. Né? É tremendo isso, e você pode ser usado por Deus, e lá no futuro, se Jesus não voltar antes, você pode ser um igual eu, né? Que Deus me usou, sem eu ser nada. Glória a Deus. Gente, coloque em prática uma palavra, se você não pratica, ela fica só no campo da informação. Então apliquem isso que vocês aprenderam hoje e que você possa ter essa experiência com o Espírito Santo, mergulhar por meio das Escrituras, ser cheio do Espírito Santo e mais do que nunca, né? Se conectar dentro de uma igreja, como foi dito, que tem paternidade, tem responsabilidade no reino. Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez. Compartilhe esse podcast. Um grande abraço.